Boa noite a todos. Oi, Pupi. Oi, Giovana, Cunha, Verena, tudo bem? Bem-vindos. Estou aqui aguardando nossa convidada, Paula Oliveira. Só um minutinho. Tudo bem, Giovana? Grande Eduardo Cunha. Gostei daquela sua proposta, viu? Depois a gente vai conversar no privado. Entrevistar aquele nosso amigo. Estamos aguardando. Que bom. Eu estou acompanhando você nas redes sociais, Giovana. Ó, Edson Braga, como vai você? Bem-vindo. Ô, Cio, que legal. Bem-vinda. Opa, nossa convidada chegou. Vou aqui convidar ela para entrar. Olá! Tudo bem? Hoje está com música e tudo, dá para ouvir? Deu para ouvir. Gostei aí. Deixa eu Em desligar tempos, aqui. em tempos de pandemia, a live é um evento, uma festa, um Não é? encontro. Que bacana, que bacana. Você tá toda bonitona, como sempre, Hum, né? obrigada, Bem- obrigada. Para os Bem-vinda nossos convidados. para os nossos convidados e para a gente também, né? Para mim É, também, né? Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. É Tudo isso, jóia? eu tava me arrumando e tava me dando conta disso, né? Que, ó, minha irmã entrou agora, a Kátia. Joelma, sua irmã? Já é uma Kátia. Tudo bem, Joelma? Bem-vinda. Prazer conhecê-la. A irmã mais velha. Joia. Eu tava me lembrando disso, né? Que com a quarentena a gente quase não sai de casa, então quase não se Não. arruma. Eu disse, hoje eu vou aproveitar a live. Ô, ô, Paula, é interessante você trazer isso, porque ontem foi comentado na live que eu fiz com a professora Anne, ela está dando aula pela internet, né? Como nós estamos aqui, para os alunos dela. Então ela disse que se apronta toda, porque ela disse que quando vai para a sala, ela se apronta, se arruma, né? E aí, na frente do computador, a mesma coisa, né? Então tem que passar um batom, tem que pentear o cabelo. Verdade Então, verdadeira. vamos iniciar nosso bate-papo. Para quem já Vamos. chegou, em respeito a quem já chegou aí, bem-vinda, Isabela, Ivoneide. Opa, estamos enchendo a Ai, sala aí. Ivoneide. Tudo bem? Ivoneide, E, ó, eu brinco com ela, que ela é minha Dinda em constelação. Foi ela que falou de constelação para mim. legal, é sua Que Dinda. bom. E Isabela, que acabou de entrar aí na sala, ela vai fazer uma live comigo amanhã, falar sobre apometria. Muito legal. Que Então eu bom. indico a todos vocês que estejam presentes amanhã para conhecer esse assunto aí, né? Muito instigante, muito bacana. E ela é uma profissional muito competente. Leila, Maria Angélica, Néder, como vai, Néder? Bom, gente, sem mais delongas, vamos iniciar, porque a live é de Paula Oliveira. Eu só quero iniciar dizendo mais uma vez que esse projeto, ele existe por conta da necessidade que o Clube a Associação Atlética da Bahia tem de se comunicar com seus associados, com os nossos amigos, nesse momento agora de confinamento, né, de isolamento social. Então, é uma forma de nós levarmos um conteúdo agradável, informativo, de entretenimento para esses nossos associados da Associação Atlética da Bahia, bem como os nossos amigos, né, da nossa rede de relacionamento. Então, eu sou o diretor de marketing do clube, Antônio César Mazzoni, para quem não me conhece. É um prazer estar com vocês e um prazer redobrado estar na terceira live com Paula Oliveira, essa terapeuta consteladora que está atraindo todo mundo, né? Todo mundo, quando chega no final da live dela, já quer mais, e a gente está estabelecendo uma rotina aí de 15 em 15 dias. Vamos ver se o pessoal dessa vez vai querer de novo, viu? E Daqui para vamos uma. validar a próxima live. Validar a próxima live. Paula, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito esse convite. A live é toda sua. Obrigada. Boa noite a todos.
a todos os participantes, associados aí da Associação Atlética, amigos, amigas consteladoras também. Eu já vi 3 entrarem aí, é uma honra, né? As minhas irmãs. É muito gratificante poder fazer parte desse projeto, né? Trazer essa informação para nos ajudar a harmonizar a nossa vivência familiar e ter vocês, né? Ter cada um de vocês sustentando essa vibração, sustentando essa energia da live. É muito importante para a gente a participação de cada um. Eu vou falar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou terapeuta holística, né? E a constelação familiar foi uma das primeiras técnicas que eu fiz formação. Eu fui a um workshop de constelação e fiquei intrigada com o tema e disse eu quero saber mais e fui fazer a formação. E quando a gente sente os benefícios na nossa vida, no nosso sistema familiar, a gente é impulsionado a retribuir sendo consteladora. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo e com muitas colegas. Então vamos lá, o tema de hoje é um tema bem instigante, é um tema chave em constelação familiar. Eu andei aí já desde a chamada para a live de hoje e ontem também publiquei um post já para preparar para esse encontro. Por quê? Porque muitas vezes, no primeiro momento, as pessoas podem ficar um pouco assim, mas como assim? Né? E o que é que eu faço com minhas dores emocionais? O que é que eu faço com o meu pai ausente ou a minha mãe ausente, muito ocupada, e que eu fiquei aí em muitas situações sentindo essa falta. Só que assim, ontem no post eu falei de... Não, não foi no post não, foi na chamada dessa live. Quem é que lembra, me diz aí, que viu, que leu o texto da chamada sobre reconstruir o vínculo. Reconstruir o vínculo com os nossos pais. Por que reconstruir? Porque a gente, quando criança, a gente construiu um vínculo com os nossos pais, né? Que inclusive era condição sine qua non, imprescindível para a nossa sobrevivência. Só que a gente não tinha muitos recursos emocionais internos, ou não os conhecia, e a gente teve situações em que a gente não soube lidar, que nos feriu, que nós sentimos falta. Só que isso foi quando a gente era pequeno. E nós agora somos adultos. E como adultos, a gente pode reconstruir esse vínculo como? Desde outro lugar, né? De outro ponto de partida. E que a gente sai desse vínculo emocional e vai para um vínculo mais filosófico, existencial. E aí, esse tomar os pais começa a fazer mais sentido, né? Apesar das faltas ou dos excessos que a gente vivenciou nessa dinâmica com os pais. Como estamos? Hoje eu estruturei a live e combinei com a Amazônia, assim, eu vou falar do tema, até ficar um pouco mais estruturado e depois vocês podem perguntar as perguntas relacionadas ao tema para a gente ir construindo esse sentido de tomar os pais. Na chamada da live estava tomar os pais, tomar a vida. O Bert Helling, que é quem estruturou as constelações, esse conhecimento, né, que organizou, estruturou e tornou claro para a gente o seu poder, a sua influência, ele observou que a relação que nós temos com os pais reflete a relação que a gente tem com a vida, com o nosso relacionamento afetivo,
com o nosso trabalho. Então, por isso que é um conceito chave. E então, o que que vamos fazer? Vamos olhar para isso. Para algumas pessoas que têm muitas dores emocionais e que não é possível fazer esse resgate de tomar os pais, a gente sugere trabalhos terapêuticos para que possa ressignificar essas dores. E o que é o tomar os pais? É sair do romantismo, da idealização e ir para um lugar de gratidão pela vida que a gente recebeu através deles. A constelação fala que os nossos pais, impulsionados a serviço da vida, se deram o abraço que nos gerou, né? Então, impulsionado a serviço da vida. Se a gente for olhar com um pouquinho de cuidado, a gente vai ver que faz sentido. Por quê? Porque muitas vezes não estava em condições ideais, não sabia do tamanho da responsabilidade, né? E ainda assim foram e fizeram esse abraço que deu origem a nós. Né? Então, nesse abraço foi gerada uma vida única, uma fusão única no nosso sistema, que somos nós, exatamente como somos. E o que é que a gente faz? Nesse tomar os pais, a gente também se coloca a serviço da vida e do nosso sistema familiar. Né? Então, vou avançar. Vou avançar e vocês vão me dizendo aí se está dando para compreender. Tá certo? A gente fala, né, que enquanto adultos nós podemos escolher ter uma atitude quântica em relação aos pais. Né? Essa atitude vem de que lugar? Do estado adulto. O estado adulto, esse estado adulto eu falo segundo a análise transacional, porque a gente tem o estado criança, o estado pai e o estado adulto. O estado adulto é o que nos leva a avançar na vida, é o que a gente assume responsabilidade, sabe, sobre o que nos faltou. Então, nesse tomar os pais, como a gente faz? A gente reconhece a grandeza da vida que recebemos através deles, né? Porque faça sol, faça chuva, seja no Oriente ou no Ocidente, todos que estamos nesse mundo somos filhos e como os filhos tivemos e temos um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe são os pais e a mãe biológicas, as mães biológicas, de origem. E aí sempre quando a gente fala isso, surge a questão, e se eu sou adotado? E se eu não conheci o meu pai? Eu fui criada só pela minha mãe? Tanto faz. É a gente reconhecer que as nossas células, os nossos cromossomos, têm a informação do nosso pai biológico e da nossa mãe biológica, e mais ainda, de todo o sistema familiar que vem atrás deles. Os avós, paternos e maternos, bisavós, tios, tias. Então, a gente traz informação de todas essas gerações que vieram antes da gente. E aí, como estamos? Segue o jogo. Segue Vou o jogo. continuar. Vou Segue o continuar. jogo. Vai. Quando a gente consegue sair, né, desse eu infantil que tem as dores emocionais por conta de faltas ou excessos, porque assim, toda criança ela precisa basicamente de 3 itens na vida para progredir, que é a segurança, o afeto e o reconhecimento.
né? Tanto que quando a gente vai olhar para as nossas dificuldades, elas giram em torno desses três itens. Ou porque a gente não recebeu o reconhecimento que a gente gostaria, porque a gente acabou vivenciando uma situação que se sentiu inseguro, não visto, e a outro é o afeto, o reconhecimento e a segurança. Então a gente vai ver que as nossas dores emocionais estão mais ou menos por aí. Só que ao abrir o coração, né, por isso que eu falei ontem no post, não sei se alguém lembra aí, mas no post de ontem eu falei, né, de você partir de um lugar de adulto, né, para reconstruir esse vínculo. Esse lugar de adulto é a gente, ao tomar os pais, receber com isso a força que vai nos fazer ir buscar o que nos faltou e buscar liberar essas feridas que ficaram, ok? Então tá, então vamos lá. Lembra na live passada que eu falei sobre a primeira live, na verdade, sobre os princípios sistêmicos. E os princípios sistêmicos tinham a hierarquia. E a gente também falou um pouquinho sobre isso, né? De a gente estar no lugar de pequeno e os pais grandes, porque foram eles que chegaram antes de nós. Eles que nos deram a vida. Constelação, a gente fala, os pais dão e os filhos recebem. Então, se os filhos recebem essa vida e aceita tudo que como foi, tudo como foi possível, aceita os pais incondicionalmente, eles ganham força. E essa força faz com que, por exemplo, a gente em constelação vê o seguinte: se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, em que isso reflete na minha vida? Se eu não aceito a minha mãe, né? Tanto faz, por exemplo, como é que a pessoa não aceita a mãe? Às vezes ela tem vergonha, né? Às vezes ela se sente superior, né? Tem vergonha porque, inclusive, até se sente superior. E aí vocês podem me perguntar, mas Paula, e se eu sinto isso, mas eu não consigo sentir diferente? E aí a gente vai falar sobre o outro princípio da constelação, que é o pertencimento. O que acontece? Os excluídos no nosso sistema familiar, que foram excluídos por alguma razão, ou porque fizeram algo que a família não aprovou, ou simplesmente foram esquecidos, porque nós vimos também que tem exclusões que não são assim, porque fez algo mal. Às vezes a exclusão ela acontece até por uma dor, como por exemplo, na família, a mãe perdeu uma tia muito nova e foi uma morte assim muito difícil para a família e era muito duro chorar esse morto e esse assunto foi silenciado. Isso é uma exclusão, né? E o que é que vai acontecer? Algum descendente vai entrar em fidelidade com esse ancestral que está excluído até que ele seja visto. Então, o que isso tem a ver com tomar os pais? Se eu não consigo tomar minha mãe, porque eu me sinto maior do que ela, é bem provável, e isso não é por soberba, porque eu me sinto melhor do que ela, mas eu não consigo ficar nesse lugar de pequena, de filha, provavelmente eu posso estar substituindo um excluído, porque o excluído vem de gerações anteriores, certo? Pode ser os avós,
os tios avós, as tias avós e para trás. Então, são pessoas o quê? Maiores do que a minha mãe. Dá para entender isso? Né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma tia-avó, como eu falei, que faleceu muito jovem, numa morte muito difícil para o sistema. E esse assunto ficou como um segredo, né? Ninguém queria falar, lembrar dessa pessoa por conta da dor dessa morte. E aí eu posso estar em fidelidade a essa tia, para que ela possa ser vista. Essa tia, a avó da minha mãe, é a minha bisa, é minha tia bisa, vamos dizer, ou seja, é uma pessoa maior. E vamos dizer que ela fosse uma pessoa muito assim, mesmo que tenha morrido jovem, mas era uma pessoa muito cheia de energia, muito cheia de presença, com muita iniciativa. E que eu estou nessa fidelidade com esses atributos positivos e com esse atributo da dor da morte dela. E aí eu não consigo estar nesse lugar de menor que minha mãe. Né? Então, por isso que as constelações uma grande bênção nas nossas vidas, pelo menos eu acho. Né? E os consteladores de plantão também, ou quem já fez constelação. Por quê? Porque em uma constelação isso pode ser mostrado e a gente fazer a ver essa dor, incluir esse ancestral que está excluído, e aí eu me liberar dessa fidelidade. E eu começar, sim, aí acontece isso. Eu já vi constelação, pessoas me ligarem depois falando isso. Paula, depois daquela constelação, eu consigo ver minha mãe com mais amorosidade. Ô, Ok? Paula, Quanto posso tempo falar? temos aí? Diga. Não, calma, estou administrando. Se concentre no assunto. Ô, Paula, Carla O. Ferreira tá dando aí o Instagram de Paula. Paula Decodifica. Ô, Carla, minha Paula. irmã gêmea. Ah, é? Ah, sua Que eu irmã? convoquei hoje para me dar um suporte. Então tem duas irmãs aí, né? Eu Ô, tenho uma terceira, tá. a Irmandade é grande, tem a terceira dos Estados Unidos. Tá, Mas que legal. entra também, não, não vi se ela entrou, mas Ô, se Paula, tiver, se manifesta. esse exemplo que você está dando aí tem a ver com o primeiro princípio, que é da hierarquia, né? Não é isso? Ou Sim, seja, você, por algum motivo qualquer, você reconhece, vou usar essa palavra reconhece, para você se sentir superior à sua mãe, você está reconhecendo um excluído que, pelo princípio da hierarquia, está acima da mãe, né? É uma tia da mãe ou a mãe da mãe. Então, dentro do princípio da hierarquia, isso acontece. E através da constelação, você consegue fazer digamos, essa leitura, esse tratamento. É isso? isso. Então, entendi. Porque são os princípios da hierarquia, do pertencimento. Qual E seria o do outro? equilíbrio entre dar e receber. Pronto, então E, tá por certo. exemplo, o tomar os pais, ele influencia esses três princípios. Né? Um, da hierarquia, que é se eu não reconheço que meus pais são os grandes, eles dão e eu recebo, eu acabo não estando no meu lugar. E aí, lembrando a nossa primeira live, que a palavra constelação, traduzida do alemão, significa colocação, que ou seja, o seu lugar. Né? Então, a nossa vida, ela ganha fluidez quando nós estamos no nosso lugar. E que lugar é esse? O lugar de filho em relação aos pais. Lembra que eu falei de não Sim. estar no lugar de querer ser a mãe ou o pai dos nossos pais, mesmo que eles sejam idosos, a gente sempre voltar para esse lugar de filho. Né? Tá. Então, aí tem um pertencimento que é essa questão dos excluídos. Por quê? Porque os excluídos, os descendentes, algum descendente vai substituir o lugar dele, para que ele seja visto e incluído.
E o equilíbrio entre o dar e receber. Se eu não tomo os meus pais no meu coração, no sentido de reconhecer e ter gratidão pela vida que eu recebi deles, e reconhecer também que os nossos pais são imperfeitos, né? E que nessa imperfeição eles fizeram o mais importante, que foi nos dar a vida. Pronto. Aí eu queria fazer uma pergunta desde o início. Eu respeitei nosso acordo de deixar você falar 20 minutos. Muito bom. Todo mundo percebeu que eu fiquei quietinho aqui, né? A gente já tinha combinado que ela ia dar vazão aí ao assunto. Nossos pais nos deram a vida, né? O que foi o abraço dos pais que propiciou a todos nós estarmos aqui hoje. A minha pergunta é a seguinte: e quando por acaso uma gravidez indesejada? Muito bom. É a mesma coisa, porque assim, a gente vai percebendo nas terapias que nós somos regidos pelo nosso inconsciente. 85% do que a gente escolhe na vida está regido pelo inconsciente. Então, tem, por exemplo, na terapia que eu trabalho também, que é a descodificação biológica, tem um tema que a gente fala sobre projeto sentido, que é o quê? É um desejo inconsciente dos pais quando eles dizem o sim inconsciente para ter aquele filho. E quando a gente vai olhar o que está, como estava a vida dos nossos pais, quando a gente foi concebido, a gente consegue encontrar, é muito interessante, dados que mostram que realmente a nossa vinda veio com um propósito, mas que estava no inconsciente. A gente tem, por exemplo, os projetos sentidos, como falamos, declarados. Sabe aquele pai que quer ter um filho para que seja homem e que seja o sucessor das empresas familiares? Isso aí é o declarado. Mas aí você me pergunta, da gravidez que não foi planejada, que não veio de um casamento, de uma relação estável, teve um desejo inconsciente dos pais para favorecer isso. E aí, como eu te falei, como vai saber isso? Ah, É como se fosse assim: o abraço houve, né? Houve o abraço, houve e isso houve inconscientemente. e sem você saber, mas quando, por exemplo, você vai. Aí a gente às vezes fala, pergunte à sua mãe, veja como estava a vida dos seus pais, mesmo que não fossem casados, mesmo que não, sabe? Por exemplo, quantas pessoas que não eram um casal, que não era engravidaram e com aquele filho a vida mudou. Veio uma responsabilidade que nem sabia que tinha, veio um desejo de fazer universidade para garantir um futuro melhor àquele filho. Algumas pessoas vivenciam bem isso e outras não tanto, né? Porque é aí que a gente fala é que tomar os pais é reconhecer que eles também são frutos, né, dos pais dele, com as imperfeições, com as dores emocionais, né? Então, assim, ter esse reconhecimento de que não, e que nos faz humanos, da essa imperfeição, que não, ou seja, e é tão interessante também que quando você toma os seus pais e dizem verdade, eu tenho minhas dores emocionais, meus pais também têm a deles, né? Os pais deles também tiveram as suas dores. Eu tenho as minhas dificuldades, limitações, e eles também tiveram. Então, quando você se conecta com isso, você também passa a se aceitar mais.
E as feridas emocionais começam também a encontrar a sua cura. Vou dar um exemplo aqui, né? Um- uma mulher namora com um homem, na primeira noite tem uma relação sexual e dessa relação sexual gera uma criança, um filho. Esse filho dessa pessoa, quer dizer, o casal não se casou, foi um namoro assim que foi uma gravidez não planejada, não vou dizer que não foi indesejada, mas não planejada. E esse filho foi criado pela irmã dela, não foi criado por ela, ainda que reconhecido por ela. E hoje em dia esse filho sustenta ela. Então é como se fosse Exatamente. tomar os pais. Ele Não, e tomou a mãe. esse filho que sustenta ela Hum. é muitas vezes o que eu te falei do projeto sentido que é dado inconscientemente de acordo. Como é isso? Por exemplo, essa mulher inconscientemente ou muito rapidamente passou na mente dela, tipo assim, ai, eu não queria ser só, né? Eu queria ter alguém. E ela pensa que seria esse relacionamento e é um filho, né? Eu queria alguém para me dar segurança. Ela pensa assim, e esse alguém para dar segurança vem em forma de um filho, né? Então, assim, nesse caso você fala, e aí esse filho que não conheceu o pai, a mãe não pôde criar, e hoje, Se né, desenvolver, hoje sustenta ela. e sustenta ela. E se ele for capaz de se conectar com a vida que ele recebeu, né, e com o que a gente falou também numa live passada, com as estratégias vencedoras e com as limitações. E a gente também vai ver que as limitações, muita gente faz esse relato, foi a partir dessas limitações que me deu impulso na vida para ir buscar. Eu vou fazer uma história diferente dos meus pais, eu vou. Então, quando a gente começa a ampliar o olhar para essas possibilidades, algo vai se transformando. E o melhor, quando os filhos tomam os pais, eles dão um presente absurdo para os pais. Porque essa força de reconciliação, né, no post de ontem eu falei, a reconciliação começa na alma. Essa força de reconciliação, ela reflete nos pais. Os pais fazem assim, certo? Porque os pais, dentro das imperfeições, dentro das limitações, eles também sofrem muitas vezes por não ter conseguido ser um pai melhor, presente, o que quer que seja. Mas quando ele sente que o filho o tomou, e isso é inconsciente, que o filho o tomou, que o filho o reconhece como o pai dele, que foi o melhor pai para ele, porque foi o que deu a vida, esse pai também se harmoniza. Às vezes a relação desse casal, se ela ainda existe, também encontra calmaria e vai surtindo efeito também para as gerações anteriores nessas relações entre pais e filhos, ou seja, entre o seu pai e o pai dele com o filho dele, entende? Aí uma outra pergunta que também as pessoas fazem: e se meus pais já são falecidos? Isso faz interferência na minha vida, tomar os pais? Sim, sim. Totalmente. Por quê? Porque isso repercute na sua aceitação como você é, né? Como você veio para esse mundo. E isso chega para eles, né? Como do tipo assim, é como se os pais pudessem dar aquele suspiro de dizer, uff, né? Meu filho tomou a vida. Então, mesmo sem saber de constelação, mas a sensação que chega para esse sistema familiar é que a vida ganhou força para fluir. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Isso daí
é um tema bacana. E aí eu já vou lançar aqui a enquete para quem está na sala. Somos 23 agora. O tema para a próxima live, né? Não é isso? A gente fazer a próxima live. Se o pessoal topa fazer uma outra live. Porque eu acho que é um tema muito atual, muito instigante e muito massa. Eu adoro, estou adorando conversar com você. Uma outra situação é um casal onde a família da mulher, da mãe, é regido pelo matriarcado, vamos dizer assim, tá? Ou seja, as mulheres têm muita força, né? Têm muita presença. E os filhos desse casal crescem, crescem, vendo exatamente essa força do feminino daquela família. E, de certa forma, o pai, que é o gerador, né? Então, tanto o pai quanto a mãe estão no nível hierárquico, né, para os filhos. Então, pelo princípio da hierarquia, você tem os dois num equilíbrio, digamos assim, mas a força feminina nesse casal é muito forte. E aí, como é que atua? Eu queria entender essa hierarquia entre os pares. Então, pai e mãe e uma família de filhos embaixo. Pronto, aí você resgata para a gente o princípio do equilíbrio entre dar e receber. Que talvez nas lives eu não toquei nesse ponto, mas que agora casa perfeito, que é Joia. o casal, eles têm que estar, eles estão hierarquicamente, como você falou, no mesmo lugar, porque eles chegaram juntos na relação, né? Então, e até como eu falei, eu me lembro, se essa relação é importante, a gente tem que dar espaço para o dar e receber. Então, se uma mulher está em um relacionamento e ela sente que ela é que tem que comandar a relação e fazer as coisas, e esse marido e esse pai não está na força dele, aí é que vem, né, esse conhecimento das constelações para ele perceber, ui, eu não estou na força, por que não estou? Aí ele vai ver como está a relação dele com os pais dele. Porque pode acontecer, né? Você ter um casal que a mulher está em mais nesse Evidência. está em evidência, mas ela está em harmonia com os pais e com os pais dela e o marido não está. E aí ele fica um pouco apagado dessa relação. Ele vai perdendo força. Então, o que você está dizendo seria assim: a atitude dele e a situação verificada nesse casal seria reflexo de uma relação hierárquica dele com os pais? Sim, Ah, entendi. sim. Tá. Ou seja, essa atitude de subserviência, digamos assim. Às vezes a palavra pode ser um pouco pesada, mas para a gente poder entender melhor. Então, Em constelação, Amazônia, tem um que a gente chama um ritual dos ancestrais, que é o que? O homem, ele receber, se conectar com o pai dele nas costas dele, atrás dele no lado direito, o avô, o bisavô, sabe? Até quatro gerações atrás. E ele se conectar com essa energia e depois ele ir para o lado dos representantes que estão representando esses ancestrais dele e honrar cada um e se conectar para justamente ele recuperar essa força do masculino, né? tá. Porque exatamente quando o tomar a mãe, a gente se fortalece da nutrição, do gosto pela vida, né? Porque a mãe a gente lembra logo a amamentação, né? E a amamentação você faz o que? É o que te nutre, é o primeiro gosto que você sente quando você nasce. Então, é o gosto pela vida. E vem do E, útero, né? e o Né? tomar o pai é o que te dá a força para empreender, buscar. Então, por exemplo, quando a gente recebe um cliente, um homem, que ele não consegue se fixar em um emprego, não tem força,
ou começa um empreendimento e não dá continuidade, não sai do projeto, aí a gente vai ver como é que está a relação com o pai e com a mãe, né? E aí a gente pode fazer esse ritual dos ancestrais, que é você honrar essa energia masculina que você recebeu através do seu pai, homem, né? Do pai, homem, e para poder recuperar Tá. esse masculino. Massa, massa, tá muito legal. Paula, faltam 20 minutos e a gente tinha combinado de abrir perguntas para o público, não é? Sim, Podemos começar? podemos. Jorge Ramos, ele diz aqui, ó, meu amigo Jorge, olha, toda live que eu faço, o Jorge está colado. Eu vou fazer uma live com ele. Ai, que ótimo. No dia 4 de agosto, ele é representante comercial, nós vamos falar sobre o comportamento do varejo nessa pandemia. E o Jorge é um Bacana. cara super presente. Ele foi meu colega de escola e tem uns 40 anos que eu não o vejo. E nós nos reencontramos aqui no cyberespaço e a gente não se desgruda mais. Que ótimo. Ele pergunta aqui, ó, que você falou de ancestrais, ele pergunta se seria possível um pai reconhecer em atitudes e maneiras de um filho as mesmas atitudes dos antepassados. Sim. E às vezes a gente até ouve, né? Dizer assim, menina, ele fala da mesma forma que o avô. Ele, né, tem o caminhar do meu avô, que seria o bisavô dele. Tem sim. É que eu falo, Legal. né? A gente traz essa herança, conhecendo ou não. Coincidentemente, eu vou só fazer um exemplo, dizer um exemplo que, assim, eu tenho fotos de minha avó materna, que ela faleceu 16 dias antes do meu nascimento. E tem fotos dela muito parecidas comigo. Então, eu tenho um sinal aqui que o bigode não deixa ver, que é igual ao que ela tinha. Interessante isso, né? É. Vamos lá. O pessoal disse que quer a próxima live, né? Jorge já disse assim, eu topo. Todo mundo está dizendo aí para a gente fazer de novo. Então, daqui a 15 dias é dia 29, né? É, Hoje, não é isso? é. É interessante assim. O que foi que eu pensei para a gente ir construindo esse tomar os pais? Em constelação a gente fala que tomar os pais é um processo longo, não é em um único exercício, e é um, é um constante tomar esses pais. Por quê? E aí na próxima live a minha sugestão do tema foi curar a criança interior, né? Como a gente fazer esse processo de começar a curar a criança interior. Por quê? Porque a dificuldade muitas vezes está aí, né? Do que assim, ai, Paula, você me fala isso, tudo bem, mas eu não perdoo meu pai porque ele deixou a minha mãe grávida e ela teve que se virar sozinho e ele não, né, não assumiu sua responsabilidade de pai, como é que eu posso agora simplesmente passar uma borracha em tudo isso? E a gente não é a questão, né, porque o que você viveu, você viveu. Ninguém muda. O que a gente pode mudar é o que justamente as terapias nos possibilita, é ressignificar isso, é trazer um novo olhar. É entender, por exemplo, como foi a história dos pais do seu pai. Porque muitas vezes, ao compreender a história, você vai ver que ele também teve um pai ausente. Né? Então, Ou repressor, né? e que ele não teve recursos para ressignificar. E a gente fazendo esse processo, né, de começar a curar a criança interior, aí a gente vai, né, que aí seria, quem sabe, fazer a visualização, que é bem bonita em constelação, de tomar os pais, mas fazer isso já com o coração já preparado, já integrado, para ter força. Entendi. Bacana. Patrícia Andrea M.
Dá o nome de filho, da filha, o mesmo nome da mãe. Aí ela pergunta: isso é bom? Hoje em dia não é bom? É bom? Independe? Não, Não é não, bom? não, não é bom. Não é bom porque é como se a gente já criasse o que uma amiga minha perguntou na live passada, uma lealdade. E aí os destinos ficam mais vinculados. Então, ela vai ter mais dificuldade de assumir o lugar dela, na força dela. Entendi. Ó, o Moisés ele pergunta aqui: quais os problemas que podemos ter quando somos muito diferentes dos nossos ancestrais, principalmente quando conseguimos trilhar caminhos muito diferentes de toda a família? Quem pergunta é o Moisés Mendes, música. Quando você fala trilhar caminhos muito diferentes, como Não, assim? talvez assim, os pais têm um tipo de atividade profissional e o filho vai e segue um caminho totalmente diferente. E aí eu já vou interpretar a pergunta dele, acrescentar, ele não fez essa pergunta. E de repente ele trilha um caminho diferente daquilo que os pais gostariam que ele trilhasse, né? Então o cara quer fazer educação física na faculdade, e o pai diz que aquilo não dá dinheiro, né? E ele vai lá e peita o pai e faz. Aí eu já pergunto, aproveito a pergunta e digo assim: quando um filho segue uma orientação do pai, mesmo sem ser aquele o seu dom, sua vontade, o pai quer que o cara faça medicina, o cara faz a medicina só porque o pai quer para poder atender uma vontade do pai. Aí o que que acontece? Isso é um dos itens que a gente analisa, que não foi possível tomar o pai, quando a pessoa não, por exemplo, ela faz para não decepcionar o pai, né, para não desafiar o pai. E isso ela não encontra o lugar dela, porque ela aí está com o que a gente falou, né, infidelidade. E essa fidelidade é o quê? É você estar substituindo o lugar de alguém. Então, nessa técnica da descodificação, nesse item que eu falei do projeto sentido, a gente tem um protocolo, como a gente chama, para devolver aos pais o projeto sentido que eles fizeram, para a gente poder ser livre no sentido de fazer o que gostaríamos de fazer. Tá. Mas isso fazer com muito respeito, não é assim, toma, que isso não é meu. Não é assim, muita calma nessa hora. Entendi. Tem toda uma técnica, né? Então Moisés esclarece aqui que esse trilhar o caminho é profissionalmente mesmo, como a gente acabou de falar. E uma outra pessoa, a Leila, ela diz o seguinte, não sei se seria aqui no caso, pede que você falasse um pouco da técnica, né? Como se trabalha a constelação na prática de consultório, né? Não sei se esse é o momento, haja visto faltarem 12 minutos aí. Aí, de repente, Leila, você poderia mandar um e-mail para Paula. Ou então falar no direct, que às É, vezes é mais fácil, é, que é entrar no meu perfil do Instagram, que é Paula Descodifica, e aí pode fazer a pergunta. tá. Mas assim, é interessante ela perguntar. Com a pandemia, a gente não está fazendo workshop presencial, mas individualmente é possível fazer por visualização. Eu faço. É muito interessante, por quê? Porque a gente vai para um nível do inconsciente e ele nos mostra como é que está isso aí. Então, quando a gente baixa a atividade mental, o inconsciente, tem gente que faz a constelação com bonecos, pede para a própria pessoa colocar como ela se vê no seu sistema familiar. Eu não faço com bonecos, eu faço por visualização e tem dado resultado. Tá. A Alakuk Paim, ela pergunta aqui: e quando já temos o mesmo nome da mãe, o que fazer agora que não pode mais mudar o nome? Verdade, eu sempre tenho essa pergunta. É a gente reconhecer e ter, aí a gente pode fazer também em constelação ou em casa mesmo. Assim, você faz como eu falo, entra no estado meditativo, que é para poder baixar a atividade mental
e se conectar mais com o inconsciente e agradecer ao nome e dizer a frase de cura, mas você tem que sentir essa frase e sentir muito respeito nela e dizer eu por mim e você por você, sabe? É assim, eu agradeço o seu nome e escolho deixar com você o que é seu e ficar apenas com o que me cabe. Maravilha. Tá vendo, Patrícia? Patrícia diz aqui, ó, Patrícia Andréa, eu também coloquei o nome de minha mãe na minha filha, mas eu não sabia. Não, isso aí é recente, né? É muito No avanço legal, aí das terapias que a gente foi observando muito, essa vinculação. muito bacana, muito bacana. Então, as Oi. suas irmãs estão aqui no apoio, dizendo que o Instagram de Paula é Paula Descodifica e o seu e-mail é o paulaconsteladora@outlook.com. Ok, Isso. gente? Nós faltamos aí 9 minutos. A gente ainda tem aí 9 minutos para a gente poder falar um pouquinho sobre o tema e também já preparando para a próxima, Isso, né? no preparo da próxima, eu queria convidar vocês nesses minutos, a quem puder estar sentado, tranquilo, fechar os olhos, e eu vou falar umas frases para vocês sentirem como é que estão essas frases em vocês, certo? Porque na nossa próxima live a gente vai olhar para a nossa criança interior e como começar essa cura dela para a gente poder fazer a visualização de tomar os pais. Que tal? Vamos nessa? Bora? Vamos nessa. Então, a primeira frase. Vocês repetem para vocês mesmos. O que vocês é quem? Seus pais. Né? O que vocês, pode até para ficar mais forte, falar o que vocês, meus pais, me deram foi suficiente para mim, para ser completamente responsável de minha própria vida. Como é essa frase em vocês? Eu vou repetir. O que vocês, meus pais, me deram foi suficiente para mim, para eu ser completamente responsável de minha própria vida. Vamos para uma segunda frase. Me posiciono diante de vocês como um homem ou uma mulher adulto ou adulto. Vê se essa frase tem força, vê se é possível se conectar com esse adulto. Vou repetir. Me posiciono diante de vocês como um homem adulto, como uma mulher adulta. Ou se tem uma criança que diz, não, tem uma ferida aqui. Aí vem a nossa próxima live. Vamos ver aí. Sobre as feridas emocionais de minha criança interior, que seguem pendentes de curar, me encarrego eu mesmo. Fala isso para vocês, de olhos fechados, e vê se tem força ou se a frase perde força. Que aí é que a gente vai tendo a pista. Vou repetir. Sobre as feridas emocionais de minha criança interior, que seguem pendentes de curar, me encarrego eu mesmo. Maravilha. Pronto. E aí me contem como foi para vocês. Que maravilha. Esse Dessas final, frases. esse final foi uma delícia. Estou aqui, muito Então legal. é isso, é preparando o terreno para A a nossa próxima, visualização de tomar os pais, sabe? Para que ela olha, faça sentido mesmo, para que ela venha do nosso adulto e do nosso coração. E olha, aí? Paulo,
nesse momento agora, eu queria dizer para você o seguinte: esse momento que nós começamos esse projeto, muito em função do momento do planeta, do mundo, né, de tudo isso que está acontecendo, e essa possibilidade que a tecnologia nos proporciona, né, de estarmos conectados, eu na minha casa, você na sua casa, com um monte de gente aí nos escutando, nos ouvindo. Eu quero lhe dizer que é a nossa terceira live juntos. E é um fenômeno. É um fenômeno porque, assim, o pessoal, eu vejo aqui que somos 30 pessoas, são 30 pessoas que estão acompanhando as nossas lives, né? Eu tenho feito lives de vários assuntos, mas essa da constelação é um assunto que mobiliza muito. E eu quero lhe parabenizar Ai, pela obrigada. pela sua competência, pelo seu profissionalismo, a maneira como você discorre sobre o tema é muito fácil de se entender e o resultado disso é justamente esses aplausos que você está recebendo aqui, ó, Ai, que beijos, ótimo, carinhas com gratidão. corações, né? E muito legal mesmo. Eu queria, para terminar, antes de passar a palavra para você se despedir, eu queria agradecer em nome da Associação Atlética da Bahia a Paula Oliveira, a todos vocês que estão presentes, a todos vocês que me acompanham de alguma forma, que nós iniciamos agora um projeto onde todos os dias eu vou estar aqui com vocês às 8 horas. Nós temos vários convidados muito interessantes. Nós temos o pessoal da área de música. Amanhã a gente vai ter apometria com Isabela Oliveira também. Nós tivemos na segunda-feira uma live com João Américo Som, que é uma lenda do som na Bahia. Vou ter lives com musicistas da OSBA. Eu vou entrevistar o É maestro uma da OSBA. programação recheada aí. Não, e é bacana, é aquilo que eu sempre falo, a gente aproveita a tecnologia e leva um conteúdo de qualidade, porque assim, isso é democrático. Qualquer conteúdo pode transitar por esse local aqui, por esse lugar. Mas assim, na hora que a gente leva um conteúdo de qualidade, o reflexo, o resultado são 30, 40, 50 pessoas que estão nos seguindo aí. E anotem aí que eu estarei com vocês sempre às 20 horas, tá? E Paula está comigo de 15 em 15 dias. E com vocês também. Tá. É, eu também, Amazônia, eu fico bem feliz de poder fazer essas lives, Três minutos. assim, poder trazer essa boa nova, como eu chamo, que para mim é a constelação. E nesse momento de pandemia, a gente ter um novo olhar sobre as coisas, sobre a nossa vivência familiar. Então, eu sinto um contentamento e gratidão por essa oportunidade. E quero agradecer a cada um de vocês que se mantiveram aí firme e forte até o final. Para mim passa muito rápido. Minha vontade era fazer lives aí de 2 horas, mas a gente tem que aproveitar bem o tempo. E Uhum. é isso. Agradecer e a gente se encontra daqui a 15 dias, então, para fazer a cura da nossa criança interior e poder receber, tomar os nossos pais em nossos corações desde o adulto. Beleza, maravilha. Então, salvem a data, 29 de julho, 8 horas da noite, 20 horas. Estarei aqui com Paula, mas todos os dias eu estarei aqui com alguém. Então, amanhã a minha live é com Isabela Oliveira, vai falar sobre apometria, que também é outro tema assim, instigante. E, gente, um beijo para todos. Paula, um beijo para você. Muito obrigado por tudo. Um beijo Um e beijo, fique com Deus. Até mais. Um até. abraço, gente. Tchau, tchau. Ah, aproveitando, esse vídeo estará salvo no IGTV do meu Instagram, @Antônio CS Mazzoni, ok? Depois eu subo pro meu também. Tá joia. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.